agora vale você fazer a sua pergunta entrando na página facebook.com/Jaqueline Stefano. Você tem alguma dúvida sobre mioma? Vai lá em box que a gente vai tentar te ajudar a esclarecer a sua dúvida. Eu estou recebendo o doutor Rogério Gomes, que é ginecologista aqui. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Prazer Jaqueline. recebê-lo aqui, Tudo viu? Tudo bem? Prazer. Doutor, claro que a gente tem muitas perguntas para fazer sobre esse assunto, mas eu gostaria de uma introdução para a gente poder compreender o que é exatamente um mioma, doutor. Sim. Mioma é um tumor benigno extremamente prevalente entre as mulheres, tá? Por volta de 50% a 60% das mulheres possuem miomas, tá? Tem alguns estudos realizados na Inglaterra com dissecção de cadáveres, chegando a um número de 90%, tá? E que nem todas as mulheres possuem sintomas. Ele é um tumor benigno de origem muscular, tá? E origem monoclonal, de uma única célula, tá? Muitas vezes, então, a mulher pode ter e não saber, pode viver normalmente e nem descobrir que teve um mioma, é isso? Exatamente. É muito comum isso acontecer. É muito comum a mulher ir ao ginecologista, fazer o seu exame de rotina, seu check-up ginecológico anual e, dentre os resultados daqueles exames que o ginecologista pede, se deparar com um diagnóstico de mioma. Isso não deve ser um susto, isso não é algo negativo, tá? A função do médico é explicar à paciente o que é o mioma, a quantidade de miomas, avaliar e estabelecer com a paciente um planejamento de tratamento e opções de tratamento, isso bem conversado com a paciente, tá bom? Sem apavorar, né? Exatamente. Agora, doutor, eu queria compreender. Vamos imaginar que foi descoberto um mioma. Não porque a mulher estava se queixando de alguma coisa, mas porque ela foi fazer um exame de rotina, foi fazer outra coisa e descobriu um mioma lá. A gente sabe que podem ser vários ou pode ser um só. Uma das opções pode ser não mexer, não tratar. Isso existe, doutor? Existe, é muito comum, tá? Se, por exemplo, paciente, dependendo da idade da paciente, ela está próxima à menopausa, já tem 2, 3 filhos, ou apenas um filho está ok, está com a prole constituída, tá? Os sintomas, ela é oligossintomática, ou seja, tem poucos sintomas, não tem por que você submeter a paciente a uma cirurgia para um tumor benigno que gera poucos sintomas àquela paciente, né? Então é muito comum a gente somente acompanhar com exames de imagem. O mais simples é um ultrassom transvaginal bem feito, ele dá informações para o médico fazer esse acompanhamento com segurança. Lógico que, primeiro, o médico tem que conversar com a paciente. Isso é uma coisa que eu sempre falo, e a gente tem que conversar com a paciente, ouvir a paciente, valorizar as queixas da paciente, né? Mioma, ele dá alguns sintomas que geram repercussões psicológicas importantíssimas na paciente. Quais sintomas, por exemplo? Sintomas mais comuns: um sangramento vaginal aumentado, uma menstruação mais forte, mais intensa, mesmo em quantidade de dias, no volume menstrual. Então, a paciente usava um absorvente por dia, começa a usar 2, 3, 4 absorvente noturno, porque o volume às vezes é muito grande, né? Então, aumento do volume menstrual. Ela pode ter dor pélvica no pé da barriga, né? Dor na relação sexual, dependendo da localização do mioma. O mioma pode gerar infertilidade, alguns tipos de mioma. E alguns outros sintomas compressivos, às vezes aumenta a frequência urinária, se ele está próximo da bexiga, pode fazer sintomas intestinais, se ele está próximo do intestino. Então, basicamente, são esses os sintomas. É fundamental a gente entender o seguinte, Jaqueline, nem tudo que aumenta o sangramento durante a menstruação é mioma. Existe um diagnóstico diferencial, uma gama de diagnósticos diferenciais importantíssimos. Então vamos com calma. O paciente está menstruando muito, tem um mioma. Não está assistindo o programa e fala, já sei por que meu fluxo aumentou. É mioma, não necessariamente, não necessariamente. Né? Eu sei que a gente vai chegar no tema, e eu acho que vai ser o ápice até do nosso bate-papo, que é no caso das mulheres que ainda não tiveram filhos e têm miomas. Já vou perguntar para ele sobre isso, mas eu queria ainda entender mais sobre como ele pode se manifestar e compreender quais são os locais onde podem se instalar miomas, doutor. Sim. Basicamente, existem 3 locais, tá? Os miomas podem estar dentro da cavidade do útero, é o chamado mioma submucoso. Os miomas podem estar dentro da parede do útero e os miomas podem estar para fora do útero. E a depender da localização, ele pode gerar um determinado sintoma. Então,
o submucoso, por exemplo, ele vai gerar mais sangramento na paciente. O subseroso, que é o externo, ele não vai aumentar o sangramento, ele vai dar mais dor, por exemplo. Né? Então isso é importante, a localização dos miomas e a quantificação dos mesmos. Tá? Doutor, vamos entender então. Eu vou começar pela mulher que ainda não teve filhos, para eu esclarecendo as dúvidas. Então vamos lá por elas, que eu acho que é o que todo mundo quer saber. A mulher que ainda não teve filhos, lógico, e foi diagnosticada com mioma. A minha primeira pergunta é: o senhor falou que alguns podem causar infertilidade. Simplesmente por ter um mioma, vai ser mais difícil engravidar ou não? Não necessariamente, tá? Tem mioma que não altera nenhuma questão da fertilidade da paciente, tá? Que nem eu falei. Primeiro, tem um exame de imagem de qualidade em mãos para a gente determinar se esse mioma é um mioma potencial para dificultar uma gravidez. E, além disso, pensando, dificultou a gravidez, mas engravidou, maior chance de abortamento, tá? De parto prematuro, de aumento de sangramento no pós-parto. Então, é os riscos de tudo, né? Tudo. Então, antes de engravidar, dificuldade para engravidar, infertilidade, engravidou, riscos durante a gestação. Então é fundamental a gente ter esse acompanhamento, né, para prever riscos e tratar, fazer prevenção das complicações que podem gerar esses miomas. Doutor, o senhor falou sobre exame, apenas ultrassom é suficiente ou às vezes outros exames mais detalhados são necessários? Olha, dependendo do caso, a gente aprofunda um pouco essa investigação, principalmente naquelas pacientes que não têm filhos, a gente dá mais um passo, tá? Então, em termos de imagem, a ressonância magnética de pelve é um exame mais, tem um custo maior, né? Então, por isso que a gente não pede para todo mundo, mas ele dá algumas informações importantes, até a questão de se o mioma está comprimindo órgãos adjacentes, bexiga, intestino, por exemplo, tá? Um exame chamado esteroscopia diagnóstica. O que é isso? Esteroscopia diagnóstica é quando a paciente vai ao laboratório, fica em posição ginecológica, como se fosse escolher um Papa Nicolau, a gente entra com uma câmera bem fininha dentro do útero e tira algumas fotos. Isso deve doer, hein? Um exame... Tem anestesia para isso, não, doutor? Em alguns laboratórios tem. Mas de praxe, não? De praxe, não. Até a questão de convênio, se cobre, enfim. Tá, mas geral, é bem melhor, enfim, fazer sob uma sedação leve esse exame, mas ele dá muitas informações importantes. Então, o médico, o que ele vai fazer? Vai pegar esses dados clínicos da paciente, deseja ou não ter filhos, quando quer ter filhos, tá? Se ela tem, por exemplo, sintomas intensos, ela está sangrando muito, ela tem um quadro de anemia, isso é uma coisa importantíssima. O médico, o ginecologista, ele tem que pensar no global. Então, tem anemia, se não tem anemia, como é que essa paciente está psicologicamente? Tá? O que acontece? A paciente com mioma, dependendo da gravidade, da intensidade dos sintomas, ela tem um comportamento social mais evitativo. Ela vai evitar situações sociais, com medo de manchar a roupa pelo sangramento aumentado. Ela vai se culpar por não conseguir engravidar, né? Então, a paciente... Para mulher isso deve ser muito delicado, doutor. Imagina muito delicado. Que a questão da maternidade para a mulher, é lógico que para o homem a gente tem a questão da paternidade também muito importante, mas a mulher sentir que está nela a causa, porque é isso que a mulher sente muitas vezes, né? A culpa é minha, não é uma culpa, mas a mulher às vezes sente isso, não conseguimos engravidar por minha culpa, isso acontece, né, doutor? Muito, acontece muito. E é fundamental, às vezes, o ginecologista ter um psicólogo dentro do consultório e fazer esse tratamento multidisciplinar. O mioma hoje é uma doença, é um problema de saúde pública, pela incidência que ele tem. A porcentagem que o senhor cita pra gente é super alta, É super alto, exatamente. Agora, doutor, como é que funciona? Uma mulher que ainda não teve filhos, que tem o mioma, que começa a apresentar esses problemas, ela precisa primeiro tratar ou retirar o mioma para depois poder engravidar? Algumas talvez nunca possam engravidar, só para a gente poder entender, sem querer alarmar ninguém, é claro. Lógico. É assim, tem situações que devemos submeter a paciente a uma cirurgia para retirada dos miomas, a fim de aumentar as chances daquela paciente engravidar de forma espontânea ou uma fertilização in vitro, tá? Então, a cirurgia se chama miomectomia. Miomectomia é a retirada dos miomas. Essa cirurgia ela pode ser feita basicamente de três formas.
laparoscópica, que é a forma mais moderna e atual, laparotômica, que é aquele corte maior, tá? Ou histeroscópica, a gente faz uma abordagem pela vagina com essa câmera e através de uma alça nós tiramos os miomas que estão dentro do útero, submucosos, que eu já expliquei anteriormente. Então, assim, não existe receita de bolo. É o médico ali com o que ele tem, mais a conversa que ele tem com a paciente de acordo com o que ela quer, que vão ver qual é o melhor caminho, né? Exatamente. É fundamental o médico... primeiro, a gente precisa entender que a gente precisa conversar e explicar isso para as pacientes. Né? As pacientes vão entender. Eu faço uma coisa tão simples, mas eu pego um papel, uma caneta, eu desenho isso. É isso que a gente brinca muito assim, né? Mas quando a gente desenha, outro dia a gente trouxe até uma pauta com o nutrólogo aqui, eu pedi para ele desenhar algumas coisas, porque o nosso cérebro entende melhor quando a gente tem compreensão exatamente do que está se falando, né, doutor? Com certeza. E aí, propor para a paciente algumas estratégias, tá? E em último caso, propor uma cirurgia mais radical, que é a esterectomia, retirada total do útero. Que a gente, até há algum tempo, a gente ouviu algumas polêmicas, hoje eu não sei se todos os ginecologistas concordam, que é que depois da fase reprodutiva, se a mulher não vai mais ter filhos, não teria necessariamente um problema em retirar alguns órgãos que são especificamente responsáveis por ter filhos. É isso mesmo, doutor? Existe essa linha de pensamento, eu respeito... Que foi muito polêmica, eu lembro que quando saiu essa história... Sim, eu respeito, mas não concordo, tá? O útero, embora ele tenha uma função reprodutiva, tá? Mesmo naquelas mulheres que já têm prole constituída, ele tem uma função de sustentação, de compor a pelve e toda aquela questão de sustentação e suspensão dos órgãos. Existe uma teoria, por exemplo, que o colo do útero ele tem uma função sexual, tá? Então, uma outra discussão, retirada do útero com ou sem o colo, Deixa ou tira. Deixa ou tira. Isso é uma coisa que tem que ser conversado muito bem com a paciente. Ou seja, para você escolher uma cirurgia dessa, tem que ter indicação e saber muito bem o que está fazendo, exatamente, né, doutor? Exatamente. Eu penso da seguinte forma, eu acho que colocar uma paciente numa mesa de cirurgia, você tem que estar com as indicações extremamente claras e bem conversadas com a sua paciente. Foi feito um estudo que 1 em cada 5 esterectomias nos Estados Unidos foram desnecessárias. Uau! É bastante, né? É muita coisa. E por quê? Porque não foi proposto tratamentos mais conservadores. Então tem que tirar o útero. Ela tira o útero. Só que assim, cirurgia tem risco anestésico, risco de trombose. Então a gente tem que... Às vezes a mulher já teve 2 filhos, pensa que não vai mais querer ter filhos, mas a vida muda, acontece alguma coisa, ela de repente era solteira e se casa, quer ter um filho lá com 40 anos, não vai mais poder, porque já fez a opção, né? Olha, isso eu já vi acontecendo algumas vezes, né? A certeza que a gente tem hoje não é a mesma certeza de amanhã, né, doutor? Exatamente. Exemplo, outra coisa, por exemplo, é a laqueadura. A paciente faz a laqueadura, separa, arranja outra pessoa e quer ter filhos com o novo marido. Tem que tentar reverter a situação, né, doutor? A gente tem muitas perguntas para fazer. Quem tem pergunta também é a Ana Paula, da Bahia. Deixa eu atender ela. Tudo bem, Ana Paula? Não tá mais aqui? Qual era a pergunta dela? Você lembra? Qual que era? Lembro, ele responde, lembro. Fala. Ela tem miomas e há 6 meses ela não menstrua. Essa é a dúvida dela? Pode ter alguma relação com o mioma? Olha, geralmente o mioma ele leva a um aumento do sangramento, tá? Ela não menstruar com miomas... Depende também da faixa etária dela, né? Eu tô pensando que ela tá na idade reprodutiva. Eu também, né? Entre 20 e 45 anos, né? Então, não menstruar, partindo do princípio que ela não está grávida, né? Pode ser vários motivos. Então, tem que fazer uma investigação com exames hormonais, tá? Por exemplo, às vezes uma alteração de tireoide, a paciente não menstrua. O aumento da prolactina, que é um hormônio produzido no cérebro, o paciente não menstrua bem bagunçado, se corrige isso, a paciente começa a menstruar direitinho todo mês. Não tem nada a ver com mioma, Não tem nada a ver. Síndrome dos ovários policísticos e gera uma irregularidade menstrual, você corrige, a paciente regula a menstruação. Então, calma, nem tudo é mioma, pessoal. Obrigada, viu, Ana Paula? Calma. Doutor, eu queria, ainda entendendo sobre esse assunto da questão da fase reprodutiva, fico aqui imaginando, uma mulher que não saiba que tem mioma, ela pode engravidar e descobrir o mioma por algum tipo de dificuldade que começa a acontecer na gestação? Isso pode ocorrer, doutor? Pode acontecer.
ela começa a ter abortos de repetição, por exemplo. E aí vão investigar por que essa paciente está tendo aborto, faz um bom ultrassom e percebe que tem um mioma ali que está numa localização crítica, e aí você resolve isso com cirurgia, uma cirurgia bem indicada, retira-se o mioma e a paciente engravida, leva a gestação até o final. O que acontece? Gestação é um período que se faz inúmeros diagnósticos, principalmente aquelas mulheres que não se cuidam muito. Que não tinham feito exame nenhum antes de engravidar, por exemplo. Né? Exatamente. Então, toda hora o obstetra está pedindo exames de sangue, ultrassom, e aí a gente faz diagnóstico durante o pré-natal de várias patologias, inclusive os miomas, né? Eu queria então citar um ponto que é muito importante, doutor, porque eu já tive algumas amigas que passaram por abortos e o que eu percebo na maioria delas é que elas fogem de procurar. Então, a pessoa teve um aborto, às vezes teve 2 abortos, o médico está lá, olha, você tem que fazer essa série de exames, a gente precisa descobrir o que aconteceu. Eu acho que o medo, a frustração é tanta que ela vai deixando para lá, e eu tenho algumas que eu vivo perguntando, você viu, foi pegar o diagnóstico, sabe o que é? Até por uma questão psicológica, elas fogem um pouco disso, mas é importante procurar um motivo, mesmo que a pessoa decida que não vai mais querer engravidar, não é, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou dar um exemplo. O paciente teve 2 abortos e não quer mais saber de gravidez. Tem situações que levam a aborto de repetição, que são as trombofilias. A paciente tem uma tendência a ter um aumento maior da coagulação do sangue, tá? E aí isso se resolve com anticoagulante e tudo mais. Isso pode ser, dependendo, a causa de uma trombose no futuro, por exemplo, né? Hoje tem uma polêmica. Ela pode até não querer mais ter filho, mas pode se cuidar para evitar essa trombose, exatamente. Né? Hoje tem a polêmica do anticoncepcional, levando ao derrame, tudo isso. Numa situação dessa, você faz um diagnóstico e evita um outro problema mais sério, né? Então, não é porque ela desistiu do projeto ser mãe que a gente vai colocar esse problema embaixo do tapete. Eu acho que pelo contrário. E de repente ela até resolve um problema e aquele sonho que ela deixou quieto para não sofrer pode acontecer. Ela pode engravidar normalmente, exatamente. Né? Doutor, tem uma causa específica para o mioma? Aí eu pergunto no caso, não só questões genéticas, mas o que eu como, o que eu faço, como eu vivo, pode gerar miomas? Isso existe? Não. Na verdade, não se sabe exatamente a causa do aparecimento dos miomas. Nós sabemos alguns fatores de risco. Então, mulheres da raça negra têm uma maior tendência a terem múltiplos miomas, por exemplo, e eles são mais sangrantes. Tá? A gente sabe disso. A paciente que tem mioma e ela tem uma alimentação super equilibrada, com baixa ingesta de gorduras, por exemplo, a gente sabe que parece que dá menos combustível para esse mioma crescer. Tem uma questão de metabolização no fígado, né? E o colesterol, a gordura é matéria-prima para esses hormônios sexuais, né? Então, uma coisa pode estar ligada na outra. Você ter uma vitamina D a níveis excelentes, isso tem alguns trabalhos isolados, existe uma evidência nível 100%, que faz com que parece que aqueles miomas ficam mais comportados, né? Uma pergunta que fizeram é se o mioma pode diminuir, doutor. Olha, tem uma medicação, que são os análogos de GNRH, tá? Que é uma medicação que a gente usa geralmente no pré-operatório de algumas situações, aquelas mulheres que têm miomas que estão com uma anemia muito intensa, que faz com que diminua de tamanho esses miomas. Mas geralmente é algo passageiro e depois ele pode voltar a crescer. Tá? E não dá para a paciente ficar utilizando isso a vida inteira. Não é isso que vai resolver o problema, então. O medicamento pode até diminuir, mas não vai resolver, sumir, desaparecer o mioma. Exatamente. A pergunta que não quer calar, doutor, um mioma pode evoluir para um câncer? O leiomioma será sempre leiomioma. Será sempre benigno, portanto, é isso? Sim. Existe uma entidade tumoral chamada sarcoma, o leiomiosarcoma, que tem um comportamento clínico muito semelhante ao leiomioma, que é um câncer. E sempre foi um câncer. Ou seja, ele não é um mioma que se transformou em câncer. Ele pode ter sido um mioma mal diagnosticou mioma, mas não era mioma. Exatamente, tá? E aí ele vai ter alguns detalhezinhos que podem dar a dica que realmente a gente está lidando com um leiomiosarcoma, que é um câncer agressivo. E aí algumas vezes, enfim, não por falta de habilidade da equipe de radiologia ou do ginecologista, esse diagnóstico é feito depois que é retirado o útero.
Não dá para concluir antes disso, né? Na verdade, existe um esforço muito grande da comunidade científica para a gente tentar, através de exames de imagem, tá? Através de alguns detalhes, diferenciar de forma pré-cirúrgica se estamos perante a um leiomioma, tumor benigno, ou um leiomiosarcoma, um tumor maligno. Que cresce. Cresce e ele cresce muito rápido. Então, quer dizer, um acompanhamento lógico vai dar certeza Exatamente. disso, né? Você tinha um mioma de 3 centímetros, depois de 6 meses você tem um mioma de 10, 12 centímetros, tem que ligar um sinal amarelo na cabeça do ginecologista. No mioma até cresce, mas não nessa velocidade, é isso? Exatamente. Em 6 meses, então nós partimos do princípio que estamos lidando com um leiomioma, mas um crescimento desse tem que termos a hipótese de um leiomiosarcoma. E aí a conduta específica é diferente, né? Doutor, os miomas podem aparecer em qualquer época. Então, de repente, uma mulher que está com seus 25 anos, 30 anos, olha, eu vou deixar para engravidar mais para frente, fez os exames, está tudo bem. Quando ela for querer engravidar, lá para os seus 35, 40, por exemplo, é importante refazer os exames sem sintoma. Pode ter surgido miomas? Isso existe? Sem sintomas, podem ter surgido miomas que, a depender da localização, não vai gerar nenhum sintoma nela. E talvez também nenhum problema. É bom fazer os exames para ter certeza. Mas se aos 25 ela fez o diagnóstico, ela vai... Eu vou partir do princípio que ela vai fazer exames com 26, 27, 28 e aí por diante, né? A qualquer momento pode surgir, é isso? A qualquer momento. E aí a gente parte do princípio que o ginecologista, através dessa boa conversa com o paciente, vai tomar a melhor decisão. Né? Não é somente os miomas que vão gerar infertilidade nas mulheres, né? Então, por exemplo, existe a endometriose, né, que também é um outro fator importante de causa de infertilidade. Então é importante a gente ter essa avaliação global e um bom vínculo com a paciente para tomarmos a melhor decisão para ela. Doutor, outra pergunta é sobre, já que a gente entrou nesse assunto, é o ovário policístico. Ele pode prejudicar também a mulher de conseguir engravidar? É uma das causas de infertilidade, sem dúvida. Não tem nada a ver com a questão dos miomas, mas também é uma causa importante de anovulação das pacientes e vai fazer com que a paciente tenha uma irregularidade menstrual e um ambiente hiperandrogênico. O que significa isso? Aumenta os níveis de hormônios masculinos na mulher. Então, fazendo com que aumente a presença de acne nas pacientes, a presença de pelinhos em locais na face, nas costas. A paciente percebe isso no braço, tá? Nossa, não tinha pelo aqui e começou a crescer. Exatamente. Pode ser um sinal de alerta, exatamente. Né? Minha menstruação agora está bagunçada. Então, com tudo isso, o médico pode começar a pensar em síndrome dos ovários policísticos. Tudo que é síndrome na medicina é um conjunto de sinais e sintomas. Né? Então, a síndrome dos ovários policísticos gera na paciente irregularidade menstrual. Esses sintomas, aumento de pelos, aumento da oleosidade na pele, né? E aumento dos riscos de dislipidemia, ganho de peso facilmente, ela ganha peso com facilidade também. Deixa eu ver aqui as perguntas. Peraí, tá, gente? Mas pra gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, eu já vou olhando aqui as perguntas que vocês estão mandando. Eu queria falar sobre a importância da prevenção, doutora. Acho que a gente até falou um pouquinho sobre prevenção no assunto da última vez. Por que eu acho importante falar sobre isso? Quando eu converso com a minha médica, a gente sabe, para a mulher, muitos exames são constrangedores, são chatos de serem feitos. E mesmo quando eu ainda não pensava em engravidar, a minha ginecologista falou, nós vamos fazer todos os exames. E daí, às vezes, eu fico um tempo sem aparecer, ela fala, tem que aparecer, mas por quê? Tá tudo tão bom. Ela, não é assim que funciona. É importante, pelo menos uma vez por ano, repetir alguns exames, não é, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A partir de que idade? A partir do momento que a paciente tem relação sexual... Que varia, né? Que é uma coisa variável, mas enfim, ela tem que ter o hábito de ir anualmente ao seu ginecologista, tá? Se às vezes é algo constrangedor, tá meio fora de moda examinar a paciente. Isso é uma crítica que eu faço a alguns colegas, né? Vamos examinar a paciente. Antigamente a gente não tinha ressonância, não tinha ultrassom, fazia diagnóstico de tudo, né? Examinar bem a paciente, conversar com a paciente. Às vezes uma mudança de sintomas, você já faz... você infere que ela possa ter aparecido um novo mioma, por exemplo, né? Conversar com a paciente, examinar a paciente, fazer um ultrassom transvaginal
tá ótimo, isso tá ok. Aham. Uma vez ao ano. E por mais que seja constrangedor para a mulher, procura um médico, uma médica, que você sinta afinidade, que você sinta essa tranquilidade. Só não deixa de se cuidar, né, doutor? Exatamente. Porque, às vezes, tantas doenças que podem ser tratadas levam à morte, às vezes, justamente porque não houve uma prevenção ou não estava fazendo um acompanhamento, poderia ter descoberto antes, né, doutor? Exatamente. Pode levar à morte, dependendo da doença, e pode levar a enterrar sonhos, né? Como não poder ter filhos, né? Exatamente. A maternidade é algo importantíssimo na vida das mulheres, né? Doutor, fizeram uma pergunta pra gente aqui, peraí que eu já vou pegar o nome dela. A Aline Figueiredo. Ela quer saber onde os miomas podem causar dor, pra gente caminhar aqui pro fim do bate-papo. E ela pergunta especificamente sobre dor no reto. Isso pode acontecer? Tem alguma relação com o mioma? Pode acontecer, não é comum, mas pode. A dor do mioma é uma dor pélvica, tá? Ela pode ser também uma dor na relação sexual, se o mioma estiver no colo do útero. E a dor no reto, se o mioma geralmente ele está na parte posterior do útero, comprimindo o reto. Então, às vezes, a paciente tem dor na região do reto ali, quando vai evacuar, pela questão compressiva mesmo, questão mecânica, ela pode ter dor no reto. Não é o comum, mas pode acontecer. Então, isso. é lógico, procura orientação médica, né? Tem uma pergunta aqui chegando pra gente, acho que é da Paraíba, e a pergunta é sobre a mulher que tem endometriose e miomas, se ela pode engravidar. Pode engravidar, né? Pode, né? 30% das mulheres que têm endometriose têm fertilidade, 70% não tem. Lógico que você associar dois fatores que prejudicam, teoricamente, a gestação, você aumenta o risco dessa paciente ter dificuldade para engravidar. Ter dificuldade para engravidar não significa um diagnóstico, você não vai engravidar, né? Então, tratar as duas patologias de forma simultânea, né? Se for operar, opera tudo de uma vez. Pela laparoscopia, hoje a gente consegue resultados maravilhosos, né? E proporcionar a essa paciente uma gestação sem problemas. Não, e é impressionante quando você fala da laparoscopia, assim que você pronuncia. Eu conheço pessoas que fizeram, principalmente por conta de endometriose, algumas amigas, e fui visitá-las e assim, 2 dias depois elas já estavam super bem e logo em seguida, depois de alguns meses, o médico falou, agora você pode engravidar. É impressionante, né, doutor? Não estou falando que seja simples porque a gente sabe que é uma cirurgia e demanda muito do profissional, mas assim, é muito mais simples do que se imagina muitas vezes, né, doutor? Exatamente. Aquele mito de, acabou, tem endometriose ou tem mioma, não vai engravidar. Isso não pode ser associado, né? De forma alguma, de forma alguma. Eu acho que a função do médico é tranquilizar e colocar a paciente no lugar certo para ela entender quais são os planejamentos a médio e longo prazo para a paciente. Então procura um médico, não acredita em mitos, em histórias que falaram, na verdade, doutor. Prazer te receber aqui, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, pode procurar no Facebook, Rogério Alves Gomes. Está passando aí para vocês, tá? E tem também aqui um telefone, 0 operadora 11 2283 3907, 2283 3907. Eu sei, eu também tinha 1 milhão de perguntas para fazer, então eu vou convidar o doutor para voltar mais vezes. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado pelo convite. Uma ótima tarde. Igualmente.